Olá pessoal, eu sou o professor Adabrian Santana, professor de Química, e vamos começar com mais uma aula de Química. Antes de iniciar nossa aula, não esquece de dar aquele like, curtir e compartilhar para fortalecer o nosso trabalho, tudo bem? Olha só, na última aula nós falamos que cálculo estequiométrico é a área da química que estuda a quantificação das substâncias que envolvem uma reação. Então, na aula de hoje, nós vamos só trabalhar as relações de massa, volume, massa, número de mols, massa, moléculas e vice-versa. Bem, cálculo estequiométrico geralmente envolve duas substâncias. Uma cuja quantidade é dada no problema e a outra você precisa calcular. Olha um exemplo. Qual a massa de água em gramas produzidos a partir de 8 gramas de gás hidrogênio reagindo em quantidade suficiente com gás oxigênio? Então, nós temos aqui que determinar a massa de água quando eu tenho 8 gramas de hidrogênio, tá bom? Então, essa é a relação. Então, para iniciarmos na resolução de qualquer exercício, eu elenquei aqui um procedimento que nós iremos adotar. Olha só, o primeiro procedimento que nós iremos adotar é equacionar e balancear a reação. Geralmente, as questões que envolvem cálculo estequiométrico, ela fornece a equação, mas se não fornecer, através do enunciado da questão, nós podemos desenvolver a equação. Então, vocês já viram em aulas anteriores que o lado esquerdo de uma reação é chamado de reagente e o lado direito de uma equação é chamado de produto. Vamos tentar descobrir as substâncias que envolvem essa reação. Olha só, no enunciado, qual a massa de água em gramas produzidas? Ou seja, no produto eu tenho água. A partir de 8 gramas de gás hidrogênio, reagindo, olha a palavra importante aqui, reagindo com quantidade suficiente de gás oxigênio. Ou seja, no reagente, eu tenho gás hidrogênio reagindo com gás oxigênio. Daí, a equação está montada. Ainda no primeiro procedimento, nós teremos que adotar o balanceamento. O que é balancear? É equilibrar a equação. Átomos nos reagentes tem que ser igual a átomos nos produtos. Se você olhar aqui, são 2 oxigênios no reagente e só tem 1 oxigênio no produto. Então, para calcular e equilibrar isso, eu vou colocar aqui um valor no coeficiente que vai indicar a mesma quantidade que eu preciso. 2. 2 vezes 1, eu tenho 2. Mas quando você coloca esse 2 aqui no produto, na água, ele multiplica também a quantidade de hidrogênios. Então, eu tenho agora 4 hidrogênios. No outro lado, tem que aparecer 4. A equação montada, a equação balanceada. Agora vamos para o segundo procedimento, que é retirar as proporções que estão envolvidas na reação. As proporções envolvidas são esses números que vêm bem aqui na frente, que nós chamamos de coeficiente estequiométrico, tá? Então vamos lá. Eu tenho 2 mols de gás hidrogênio, 1 mol de gás oxigênio, formando 2 mols de água, como nós temos aqui na equação balanceada. Ok, agora é a parte mais importante, é a parte crucial do nosso trabalho aqui. É entender o que a questão está pedindo. Como é que eu vou entender isso? Eu vou ler a questão e vou tentar interpretar a questão e identificar o que ela está pedindo. Olha só, entendendo a questão. Qual a massa de água em gramas produzida? Então, ele está pedindo a massa de água, tá bom? Então, eu quero saber qual é a massa de água. Que vai reagir com quem? Que vai reagir com gás hidrogênio.
Então, eu só vou trabalhar com essas duas variáveis aí. 2 mols de gás hidrogênio com 2 mols de água. Ok? Terceira informação. Ele não está fornecendo a quantidade de gás hidrogênio em gramas. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Ó? Eu vou transformar mol em grama. Como é que eu faço para transformar mol em grama? É bem simples. Lá em grandezas químicas nós vimos. Eu tenho hidrogênio. A massa de um hidrogênio é 1. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? Ó? São 2. Só que são 2 mols. Então, ó, vezes 2 gramas. Em 1 mol, como eu tenho 2 mols, eu tenho quanto? 4 gramas. No total, eu tenho 4 gramas. Ah, entendi, professor. Então, se eu fizer isso com a água, eu tenho aqui, ó, a molécula da água. São quantos átomos de hidrogênio? 2. São quantos átomos de oxigênio? 1. Ah, beleza. O átomo de hidrogênio, a massa é 1. Um átomo de oxigênio é 16. Logo, ó, vai ficar assim, 2, 16 e no total eu tenho 18 gramas. Só que eu tenho 18 gramas em quantos mols? Em 1 mol. Logo, nós temos quanto aqui? 2. Então, olha só, eu tenho 36 gramas. Então, quando eu tiver 4 gramas de hidrogênio, eu tenho quanto de água? 36. Logo, olha só como vai ficar a nossa continha aqui, ó. Logo, quando eu tiver 8 gramas de gás hidrogênio, eu tenho quanto de água? Pronto, acabou. Agora é só a parte da matemática. Olha só o que você vai fazer. Você vai trocar a massa com o 4, ok? Vai ficar assim, ó. O M vai para cima, o 4 vem para baixo. E eu vou passar o 8 multiplicando o 36. 8 vezes 36. Posso simplificar aqui, ó. Vai dar quanto? 2. 36 vezes 2, 72 gramas é a massa de água. Tudo bem? Olha só. Agora nós vamos trabalhar uma relação de massa e molécula. Então vamos lá. Na reação de síntese da água, quantas moléculas de água são produzidas a partir de 16 gramas de gás oxigênio? Vamos lá? Primeiro procedimento é equacionar e balancear. Como nós já fizemos essa equação na aula anterior e o balanceamento, permanece a mesma representação. Segundo procedimento é retirar as proporções. Vamos lá? Como é que eu vou retirar as proporções? Esses números aqui, os coeficientes, eu vou colocar ele aonde? Eu vou colocar eles aqui embaixo. Tá bom? Então, eu tenho 2 mols de hidrogênio, 1 mol de oxigênio e 2 mols de água. Terceiro e último passo. Nós temos aqui, ó, entender a questão. Vamos ler a questão? Ele fala assim, ó. Na reação de síntese da água, quantas moléculas... Quantas moléculas de água... Então, eu vou trabalhar com a água. São produzidos a partir de 16 gramas de gás hidrogênio. Vou trabalhar com gás hidrogênio. Então, eu desprezo gás hidrogênio e vou só trabalhar gás, oxigênio e água. Vamos lá? Olha só. 1 mol de oxigênio vai produzir 2 mols de água. Então, quando eu tiver aqui, ó, qual é a massa de 1 mol de gás oxigênio? Olha só. 1 oxigênio é 16. Quantos oxigênios temos aqui? 2. Então, nós temos aqui 2. Isso dá um total de quanto? 32 gramas em 1 mol. Vamos fazer para a água? Nós já fizemos, sim ou não? Sim. Se eu quiser aqui calcular, eu posso determinar que aqui tem quanto? 36. Mas eu não quero saber a quantidade de massa de
água. Eu quero saber a quantidade de moléculas. Então, em 1 mol, eu tenho 6 vezes 10 a 23. Só que aqui eu tenho quantos mols? Eu tenho 2. Então, é 2 vezes esse valorzinho aqui. 2 vezes 6 dá 12. Mantém a base e os seus expoentes. Agora, vamos lá. Olha só. Entendendo a pergunta. Na reação de síntese da água, quantas moléculas de água são produzidas? Eu quero saber esse resultadozinho aqui. Quando eu tiver 16 de oxigênio. Então, ó, 16 de oxigênio. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai trocar X com 32. Agora você vai passar o 16 multiplicando. Aqui. Percebe que essa relação aqui é a metade? Logo, eu vou ter a metade aqui, 0,5, tá bom? Então, dá 6 vezes 10 a 23. Logo, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Agora, nós vamos trabalhar a relação de massa e volume. Qual o volume de amônia produzida na CNTP, condição normal de temperatura e pressão, por 12 gramas de gás hidrogênio, que reage com nitrogênio suficiente? Vamos lá? Olha só, ele quer saber a amônia que produziu a partir de gás hidrogênio e gás nitrogênio. Então, eu já sei que aqui, ó, reagentes, aqui é produto. Tá vendo só? Então, equacionando. Na equação, nós temos aqui, ó, a representação. Balanceando a equação. Se você olhar aqui, ó, eu tenho 2 nitrogênios no reagente e tenho somente um no produto. O que eu faço? Coloco um 2 aqui. Beleza. Só que quando você coloca esse 2, ele multiplica também o hidrogênio. Então, eu tenho quantos hidrogênios? 6. Se eu colocar um 3 aqui, eu tenho 6 hidrogênios. A equação balanceada. Então, nós temos agora que retirar as proporções. Olha só. Quais são as proporções? Eu tenho 3 mols de gás hidrogênio para 1 mol de nitrogênio, produzindo 2 de amônia. Vamos lá? Agora entendendo a questão. O que ele está pedindo? Qual o volume de amônia? Então, a amônia é esse aqui, ó. Qual o volume de amônia? Produzidos a partir de 12 gramas de hidrogênio. Então, ó, eu tenho hidrogênio. Somente essas duas variáveis. Ok. Montei a minha expressão. Tudo bem? Então, de novo. Qual é a massa que eu tenho aqui de 3 mols de gás hidrogênio? Vai ser calculado a partir da massa deles. Ó, são 2 hidrogênios. Cada hidrogênio vale 1. Dá 2. Só que isso aqui em quantos mols? Em 1 mol eu tenho quanto? 3 mols aqui. Então, nós temos, ó, 3 vezes 2 dá 6. E aqui, como é que funciona aqui, professor? Olha só, em 1 mol eu tenho 22,4 litros. Só que aqui eu tenho quantos mols? 2. 2 vezes 22,4, que dá 44,8. E agora, quando eu tiver 12 gramas, eu tenho quanto em volume de amônia? Acabou. Faço a troca. Vai ficar assim, ó. Volume é igual, dividido para 6, é igual 12 vezes 44,8. Simplificando aqui, ó, também, tá? Então, nós temos, ó, 89,6 litros de amônia. Relação de mol e volume. Quantos mols de dióxido de carbono são produzidos a partir de 11,2 litros de monóxido na CNTP? Primeiro procedimento, equacionar e balancear. Então, nós temos aqui, ó, monóxido reagindo com oxigênio para produzir dióxido de carbono. Balanceando a equação. Eu tenho aqui 3 oxigênios e aqui eu tenho somente 2. Eu preciso torná-los em um número par para facilitar no entendimento. Então, olha só.
2 vezes 2 dá 4. 4 oxigênio do lado do produto e tem que ter 4 no lado do reagente. Agora sim, se eu conferir a quantidade de carbonos, ó, 2 aqui, 2 aqui. Então a equação está balanceada. Retirar as proporções. Quando eu tiver 2 mols de monóxido reagindo com 1 de oxigênio, vai produzir 2 de gás carbônico. Vamos agora entender o que a questão está pedindo. O que a questão está pedindo aqui? Quantos mols de dióxido, ele quer saber quantos mols desse aqui são produzidos com 11,2 desse aqui, ó, de monóxido. Pronto, somente esses dois que eu irei trabalhar. Vamos lá? Olha só. Primeira coisa, ele está me dando aqui em litros. Eu vou transformar aqui, ó, 2 mols de monóxido em litros. 1 mol equivale a 22,4 litros. Eu tenho 1 mol aqui? Não, eu tenho quanto? 2 mols, então é 2 vezes esse valor. Tá bom? Tanto no lado do reagente quanto no produto. Então, olha só. Eu tenho 44,8. Ok? Beleza. Quando eu tiver 11,2, eu tenho quanto de dióxido? Percebe que eu não mudei aqui a quantidade de mols, porque ele pede a quantidade de mols. Então, vou manter a quantidade aqui de dióxido na mesma quantidade, na mesma grandeza, tá bom? Vou fazer a troca, ó. Nitrogênio. Número de mols vai para cima, 44,8 para baixo. Ok? 11,2 vai passar multiplicando o 2. Nós temos essa relação. Ok? Simplificando, nós temos 0,5 mols de gás carbônico. Pessoal, então nós ficamos por aqui. Não esquece de dar aquele like, compartilhar o nosso conteúdo, fazer esse feedback, críticas, sugestões para a gente poder melhorar e repassar o conteúdo com melhor qualidade para vocês. Até a próxima.